Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Hoje, na aula 11, a gente vai discutir um pouquinho a relação da estrutura eletrônica com a tabela periódica. Se lembra que na aula anterior a gente havia chamado a atenção que entender a estrutura eletrônica, a configuração eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons nos níveis de energia, nos orbitais, era chave fundamental para entender a periodicidade, o comportamento e as propriedades dos materiais. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na tabela periódica, que é como ela se organiza hoje. Então, de uma maneira geral, né, a gente pode já associar, olha lá, em função do tipo de distribuição eletrônica, a que família e a que grupo ele pertence. Então, para os elementos, né, para as últimas camadas, eles vão terminar com distribuições NS1, N em função, dependendo do nível no qual ele se encontra, para a família 2 em S2, para a família 3, S2P1, S2P4 para a família 4 e assim sucessivamente. Para cada uma das famílias, a gente vai ter os elementos, eles já estão agrupados em função das suas distribuições eletrônicas. Originalmente, a tabela ela foi construída empiricamente, foi proposta, e quando o Mendeleev, o cientista russo, propôs essa tabela periódica, ele pensava em termos de massa atômica, né? Então, quando ele fez a proposta, nem todos os elementos haviam sido descobertos. Então, nas primeiras tabelas propostas por ele, você vai poder encontrar lacunas, espaços vazios, porque não existia um elemento, né, para ocupar esse espaço, por isso que ele se encontrava vazio, mas na predição dele é que ali, em função das massas, haveria um elemento. Mas existia uma relação com o número atômico. E hoje a tabela, depois disso foi aperfeiçoado, hoje a tabela era organizada em função do número atômico. E aí o número atômico a gente consegue entendê-lo, né, na forma com que apresenta a configuração eletrônica para cada um dos átomos desses elementos. Então, os elementos da família 1A geralmente vão terminar em S1, os da família 2A vão terminar em S2. Então, S1 é 1S1, o 2 porque está no nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7, nível de energia. Os elementos que estão desse lado aqui, conhecidos também, né, junto com o primeiro grupo como representativos, também vão terminar agora em orbitais P, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. 3 orbitais, P6 estão completamente preenchidos. Os orbitais aqui dessa região central, são conhecidos como elementos de transição, eles vão terminar com a sua configuração na última camada, a camada de valência, com a terminação D1, D2 até o D10, quando a gente tem os 5 orbitais com 2 elétrons em cada um, em função das regras de Hund e princípio de exclusão de Pauling, né, completamente preenchidas, e os elementos, né, dessas duas famílias que estão nessas duas posições, os lantanoides e os actinoides, eles vão terminar nas suas camadas de valência com os orbitais F. 7 orbitais F, então de F1 até F7 semi-preenchido e de F7 até F14 duplamente preenchido, né, completo, para essas duas séries. Então, com isso, a gente consegue entender um pouquinho de como vão variar as propriedades desses elementos em função, né, da terminação da camada de valência. Vamos notar que a parte anterior da distribuição eletrônica ela vai se assemelhar muito com a distribuição dos gases nobres, porque nas últimas camadas eles estão completos, são menos reativos. Então ele adquire uma configuração de gás nobre, mais a última camada, que é a camada de valência, na qual estão localizados os elétrons que mais interagem, que participam das reações, né, e que vão ser responsáveis também por essas propriedades. Para entender isso, a gente precisa lembrar da questão da carga nuclear efetiva, ou seja, qual é o efeito dessa propriedade nos átomos conforme a gente aumenta no período, conforme a gente também altera nas famílias. Então, conforme a gente vai descendo aqui, significa que eu aumento o nível de energia, eu aumento o nível de camada, então provavelmente ele vai ser maior e vai ter mais camadas, vai ter mais elétrons.
Mas assim como ele aumenta o número de elétrons, no núcleo também aumenta a carga do núcleo das partículas positivas. E nos períodos, né, o núcleo permanece o mesmo, mas as camadas elas vão aumentando. Então vamos dar uma olhadinha em função da carga nuclear, o efeito que ela vai causar nas propriedades. Vamos pegar uma primeira propriedade que é o raio atômico. Então vamos pegar só uma parte da tabela periódica, onde a gente tem os elementos representativos, então família 1, 2 e depois os do grupo que terminam em P, e terminam em S1, S2 e de P até lá. Bom, de S1, de 1S1 para 1S2, para 3S2, conforme eu vou aumentando o número de camadas, eu vou aumentando o tamanho do meu átomo. Então, o raio do átomo, ele também vai aumentando. Então, é uma propriedade que, conforme aumenta o número de camadas, dentro da família, aumenta o raio atômico. Dentro do período, conforme vai aumentando o número de elétrons, a carga nuclear efetiva, ela vai exercendo um efeito de modo que ela consegue atrair mais esses elétrons para próximo do núcleo, né? Então vai fazendo com que, já que eles estão mais próximos, o raio desses átomos eles vão diminuindo. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como é que vai variar essa propriedade? A gente viu para o raio do átomo, que é ele neutro. O raio do átomo na forma de íon. E íon, então, seria o meu átomo perdendo elétron ou ganhando elétron. Quando ele perde elétron, ele vai ser o cátion, ele ganha uma carga positiva. E quando ele recebe elétron, ele vai se tornar um ânion, aumentando então a sua carga negativa. Descendo aqui, aumentando os níveis de energia, o raio iônico também aumenta, porque aumenta o número de camadas. Quando eu vou, nesse sentido agora, no período, lá para o raio atômico ele diminuía, aqui para o raio iônico ele aumenta. Por quê? Porque para o elemento neutro ele tinha um tamanho. Quando eu vou para o ânion incluir mais um elétron, bom, se na última camada eu tinha uma quantidade de elétron e eu coloco mais um, vai ter repulsão entre esses elétrons. Então, se eles repelem, eles vão ocupar mais espaço, eles vão abrir. Então, vai fazer com que o raio iônico do ânion aumente. Mas o raio iônico do cátion diminui em relação ao átomo neutro. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa comparação do raio atômico com o raio iônico. Aqui dentro, a gente tem uma representação do íon do cátion lítio, que significa que é o lítio menos um elétron. Então, o lítio está na família 1A, significa que na última camada ele tem um elétron, né, o S1. Quando eu tiro esse, a camada só tinha um elétron, ela não vai ser contabilizada, então é só a camada anterior. Então, o raio do cátion é menor do que do átomo neutro. Comparando agora, né, com os ânions, eu tenho o oxigênio ou o flúor neutro com um determinado valor do raio atômico dele. O raio iônico dos ânions, ele costuma ser maior, porque agora, no caso do flúor, eu incluí mais um elétron, então a repulsão aumentou, e no caso do oxigênio, eu incluí mais 2 elétrons, então aumentou mais ainda. Então, comparado com o átomo neutro e comparado com a sua forma iônica, para o íon, em geral, ele tende a ser maior do que o nêutron, e para os cátions, o raio iônico costuma ser menor do que da espécie neutra. Com isso, a gente consegue ter uma ideia de como essas informações variam na função da tabela periódica, na organização da tabela periódica. Chamando a atenção que lá no ensino médio eram ensinadas essas propriedades quase que fundamentalmente, né, o modelo da tabela, só com flechas e setas dizendo aumenta para a esquerda, diminui para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Existe uma razão para poder fazer isso. E a razão é a configuração eletrônica e a distribuição eletrônica, em função das suas camadas de valência, o que ele tem disponível e o que ele não tem disponível na última camada, que vai dar implicações em suas propriedades. Vamos pegar uma outra propriedade, a energia de ionização. Energia de ionização é a quantidade de energia que eu preciso aplicar no meu sistema para que ele perca um elétron e ele passe a se tornar um cátion, né? Então, para aqueles elementos que estão lá na família 1A e 2A, como na última camada, na camada de valência, ele tem apenas um elétron, então, se ele perde esse elétron, a energia dele
quer dizer, a configuração eletrônica dele se aproxima da configuração completa, né? Como se fosse com todas as subcamadas e os orbitais da última camada preenchido. Então, os valores do potencial de ionização vão diminuindo, porque é mais vantajoso. Conforme eu desço também e aumento os níveis, quanto mais distante ele estiver, num nível mais elevado, menos ele sofre a atração do núcleo. Então, é mais fácil retirá-lo do que quem está mais próximo do núcleo, porque a atração é maior. O que não vai acontecer lá com os elétrons que estão do outro lado da tabela periódica, né, dos representativos que terminam nos orbitais p, por exemplo. Porque se na última camada, na camada de valência dele, ele tem 7 elétrons, se ele ganha mais um, ele completa e preenche e atinge uma configuração semelhante à de um gás nobre. Então, tirar um elétron, para quem falta um para completar, é desvantagem. Por isso a gente tem valores de energia de ionização muito altos. Comparando, então, a energia de ionização com os elementos que a gente tem à disposição, em geral, para os cátions, para os metais, os valores de energia de ionização são menores comparados com os não metais. Mas a gente tem uma outra propriedade, aqui dá para a gente ver como é que vai crescendo, né? E a energia de ionização, a primeira ou a segunda energia de ionização. Veja lá, no caso do lítio tem 1, se ele perder tem esse valor. No caso do berílio tem 2, já está com a camada completa. Então, se eu tirar um elétron, eu preciso de uma quantidade de energia muito grande para poder fazer isso. E se eu quiser tirar o segundo, eu preciso de uma quantidade de energia maior ainda para poder fazer isso, né? Então, aqui é primeira, segunda, terceira e quarta energia de ionização para ir tirando cada vez do boro, desculpa, não berílio, berílio é o de baixo, né? Conforme a gente vai tirando sucessivos, a gente vai desestabilizando esse sistema. Aqui uma outra possibilidade, onde a gente pode ver como é que varia. Olha lá, os valores de energia de ionização para os metais é bem baixo, né? Para os ametais é bem alta e para os gases nobres é altíssima, porque ele já está com a camada completa. Tirar, perde estabilidade e a energia aumenta, então não é vantagem. A outra propriedade que a gente tem para poder entender é a afinidade eletrônica. Então, assim como a energia de ionização é a energia necessária, né, para retirar um elétron, a afinidade eletrônica é a energia que esse elemento, que esse átomo pode liberar quando ele recebe um elétron. Então, vamos lá, nos metais, como na última camada eles possuem 7 elétrons, ganhar mais um é vantagem porque ele completa o octeto dele, ele fica completo. Então, o valor e a quantidade de energia que ele libera, né, compensa. No caso dos metais, já funciona ao contrário do que acontece para os não metais, né? Então, são valores que não compensam. Então, a energia de ionização ela é mais favorável para os metais e a afinidade eletrônica é mais favorável para os ametais. Bom, aqui a gente tem um resumo, né, de como essas propriedades elas vão refletir, ou seja, como a configuração eletrônica, a distribuição, então, dos elétrons nos diferentes orbitais, elas vão influenciar nas propriedades. Então, aqui é de uma maneira mais geral para os elementos da tabela. A gente vai notar que os metais, que são aqueles elementos, né, que estão na família 1A, família 2A, mais aqui nessa posição da tabela, eles vão ter como propriedades bons condutores de eletricidade, eles são mais maleáveis, em geral são mais dúcteis, também são mais lustrosos, brilham, né? Que é quando você olha o metal você percebe, né, essa propriedade. Em geral eles costumam ser sólido, com alto ponto de fusão, então precisa de uma grande quantidade de energia para poder fundir e mudar o estado de agregação. São bons condutores de calor. Em relação a essas propriedades físicas, as propriedades químicas, eles reagem muito facilmente com ácidos, reagem com óxidos, formando óxidos básicos, formam cátion em geral, porque tem a tendência de perder um elétron, e formam halogenetos iônicos, e são mais comuns em compostos iônicos. Para os não metais, que são aqueles elementos que estão nessa posição da tabela periódica, com exceção
da última coluna, que são os gases nobres, que são os menos reativos, que não quer dizer que não reagem, em geral não são bons condutores de eletricidade, não são maleáveis, não são dúcteis, não são lustrosos, não têm brilho, né, como uma propriedade, e podem ser sólidos, podem ser líquidos, gases, têm baixo ponto de fusão e não conduzem muito bem o calor. Em relação às propriedades químicas desses elementos, não reagem muito com ácido, formam óxidos, mas agora óxidos ácidos, formam facilmente o ânion. A gente viu que a propriedade de afinidade eletrônica é favorável a eles e, em geral, formam halogenetos covalentes. Então, aqui fica uma sugestão, como na rede e na internet tem muitas possibilidades, né, de configurações da tabela periódica, dá uma olhadinha. No material também de apoio tem indicação de alguns links onde você pode interagir com tabelas periódicas que vão te dar diferentes tipos de informações. Aqui, só para ilustrar um pouco esse exemplo, a gente pode ver, então, para cada um dos elementos, né, em geral, aonde a gente encontra abundância ou algumas particularidades dele, né, de aplicações. Então, vamos lá, dispositivos de celular, smartphones, baterias de lítio, hidrogênio usado em combustível para foguete, né, flúor presente no creme dental, e por aí vai, nitrogênio na dinamite. Então, dá para ter uma ideia. Uma outra sugestão é dar uma olhada, né, de como está essa distribuição, então, em relação às nacionalidades dos cientistas que descobriram esses elementos. A gente vai ver que tem predominância de alguns países, né, mas é mais uma curiosidade. E a sugestão é que entre lá no material, consulte e explore as tabelas. Mas, fundamentalmente, que entendam que aquelas setas aumenta para um lado, diminui para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima, existe uma razão para chegar naquelas regrinhas. E a razão é basicamente a estrutura eletrônica que a gente obtém informação a partir da configuração eletrônica, como é que isso se distribui, né, para cada um deles. Então, vá lá no material, dá uma olhada, consulta os vídeos, faça os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Até mais!